Voltei, gente. Já tem um tempinho que não tem vídeo por aqui. Quem me acompanha em outras redes sociais já sabe que é por conta do trabalho tão prazeroso quanto intenso e de longas durações que é nessa cobertura de final de Liga dos Campeões aqui em Londres. Eu tô no quarto de hotel com a equipe da TNT. Tá sendo maravilhoso poder rever tanta gente querida, tantos rostos saudosos, dar tantos abraços que eu sentia tanta falta de dar, né? Assim, eu tô trabalhando na TNT barra esporte interativo desde 2011, então grande parte da equipe, aqui vocês conhecem de frente para as câmeras e também muita gente que está por trás das câmeras, essa galera também está no esporte interativo, TNT Esportes, há quase tanto tempo, ou a mais, enfim. Então é muito bom poder estar junto de tanta gente que divide comigo essa estrada há tanto tempo, ainda mais no contexto de final de Liga dos Campeões. Uma pena que não dá para a gente aproveitar tanto a parte de, enfim, matar um pouco as saudades contando história e dividindo atualizações sobre as nossas próprias vidas, mas não é uma colônia de férias, né? Então estamos aqui para trabalhar e trabalhar nós estamos bastante. Trabalhando nós estamos bastante. Então, enfim, muito por isso nessa longa justificativa que eu não tenho feito tantos vídeos aqui, mas eu não queria deixar de fazer um antes desse jogo deste sábado. Eu vou tentar, e acho que eu vou conseguir fazer um vídeo pós-jogo para cá também, mas eu não queria deixar de fazer esse vídeo pré. Desculpa se eu tropeçar em muitas palavras, é que eu não estou concatenando as ideias muito bem. Já estou cansado. Mas, enfim, cá estamos para falar um pouco desse jogo. Eu queria falar um pouco também sobre o ambiente, assim, sobre como que está sendo sentir a cidade de Londres, sentir as chegadas das torcidas, me preparar para cobrir a minha primeira final de Champions em Wembley. É a minha sexta final de Champions em loco. Eu já cobri, caramba, deixa eu tentar lembrar, Kiev, várias do Real Madrid esteve, né? Como na história da competição, ainda mais na história recente. Mas Kiev, o Real Madrid contra Liverpool, Paris, Real Madrid e Liverpool também, para matar o jogo repetido. Tottenham e Liverpool no Porto. Não, no Porto foi Chelsea e Manchester City. Tottenham e Liverpool foi em Madrid. E ano passado, Manchester City e Inter de Milão em Istambul. E agora, aqui em Wembley, a oitava final da história de Wembley, o estádio que, de maneira isolada, mais recebeu finais na antiga Copa dos Campeões e na Liga dos Campeões. Tentando lembrar de cabeça aqui, porque eu fiz essa pesquisa. A história é muito bonita de Wembley em finais de Champions, porque foi aqui dos 7 campeões, né? Das 7 finais anteriores, 4 foram campeões inéditos e são 4 clubes gigantes para a competição, né? Então a primeira final aqui, em 63, o Milan ganha a primeira taça da própria história, para cima do Benfica do Eusébio. Depois em 68, Manchester United, do Bobby Charlton e do Matt Busby, também ganha a primeira taça da própria história, também contra o Benfica do Eusébio. Depois temos 71, não vou lembrar direito, mas a primeira taça do Ajax, que acho que foi contra o Clube Bruges, a final, não vou lembrar. Mas enfim, é a primeira taça do Ajax. E depois tivemos, em 92, a primeira taça do Barcelona, campeão em Wembley, contra, caramba, Sampdoria? Eu tô viajando. Não sei se estou viajando. Enfim, o Barcelona ganha aqui pela primeira vez, com o Guardiola como jogador. E depois temos a taça do Barcelona contra o Manchester United em 2011, com o Guardiola como treinador, aquele vareio do Barcelona sobre o Manchester United. E em 2013, o Bayern de Munique para cima do Borussia Dortmund. E desde então a gente não teve uma final aqui, a gente tem essa coincidência muito bonita do Borussia Dortmund voltar. Hoje, inclusive, entrevistei um casal de alemães
que estavam aqui na final de 2013 dentro do estádio e conseguiram mais uma vez ingresso para essa final. Tomara que, enfim, eles consigam um final melhor. Digo tomara pela história deles, né? Eu ainda tô muito dividido, porque parte de mim, torcida, né? Eu sou um cara neutro, não torço pro Real Madrid, não torço pro Borussia Dortmund, não cubro o Real Madrid, não cubro o Borussia Dortmund, então eu tô numa neutralidade rara no meu trabalho, porque vocês sabem, eu torço para os clubes que eu cubro, por me afeiçoar às pessoas que estão ali no dia a dia e por, de maneira, enfim, muito individualista, querer que o meu trabalho prossiga e consiga viver situações de celebração que são geralmente muito boas para entrevista e tudo mais. Mas, enfim, dessa vez não tem muito isso, então eu estou muito dividido, como se eu estivesse só assistindo como um torcedor neutro. Porque parte minha, né, naturalmente tem a irresistibilidade do azarão, né, da zebra, que é o Borussia Dortmund. E, pô, a história do Roy seria maravilhosa, do Hummels, e essa cicatrização no mesmo palco de onde a ferida foi aberta, né? Mas, por outro lado, eu tenho um pouco essa... Não vou dizer que é um patriotismo, porque eu não gosto muito de usar essa expressão. E segundo, que a gente não é um país que raramente visita uma final de Champions enquanto com um jogador como representante. Aliás, é o único país que teve representantes em todas as finais da era moderna, da Liga dos Campeões, pelo menos. Então, é isso, não é? Ou eu tô viajando? Enfim, esse vídeo não confie tanto nas informações, tá? É muito mais impressão e tentativa de lembrança, porque não tive como me preparar muito para esse vídeo. Mas, enfim, não uso muito patriotismo, porque não é como se a gente tivesse, caramba, uma vez a cada 10 anos um brasileiro jogando uma final da Champions e aí todo o país ficasse atrás desse brasileiro, mas o contexto do Vinícius Júnior, não só ele, né? Esse Real Madrid, ele consegue driblar a antipatia do campeão, do frequente campeão, que em todo lugar do mundo, se você é campeão com frequência, você gera antipatia, e tem que ser assim mesmo. Mas esse Real Madrid tem tanto carisma que ele dribla essa antipatia, e tem muita molecada, pô, o Camavinga, o Rodrigo, o Vinícius, pô, sei lá, o Bellingham, evidentemente. Então é muito difícil não gostar de vários jogadores desse Real Madrid. E no caso do Vinícius, é impossível não torcer para ele conquistar uma bola de ouro, né? Por mais que eu tente resistir nadando contra a corrente, não apenas para exercitar, que é tirar um pouco, desinflar um pouco o valor das premiações individuais, porque as votações, elas são, não vou dizer invariavelmente, mas com muita frequência, risíveis, né? Assim, pessoas que ou não leem o regulamento ou não assistem futebol. Jogador de futebol, ex-jogador de futebol, entende muito mais dentro de campo do que jornalista. É verdade. Mas muito dificilmente ex-jogador de futebol e jogador de futebol assiste mais futebol do que jornalista. Então acho ruim que a opinião de um jogador que mal assiste a futebol e mal lê o regulamento tenha um peso tão grande, sabe? Para definir uma premiação que a gente coloca como se fosse, oh meu Deus. Mas enfim, nadando contra a corrente, eu sei que vai fazer bem para o nosso ego e para a representatividade do Vinícius e para o futebol do Vinícius que ele conquiste essa bola de ouro, e ela passa muito por esse jogo deste sábado em Wembley. Então entendo bastante que faz sentido que essa minha parte torcedora do Vinícius para essa bola de ouro vença e eu fique feliz. Assim, acho que a pior possibilidade para mim é que o Real Madrid vença num jogo ruim do Vinícius, porque aí eu não vou conseguir ficar feliz nem de um jeito nem de outro, né? Porque, tipo, pô, o Real Madrid venceu, beleza, ok, show, mas, pô, se o Vinícius não for tão bem, eu sei que quem tem preguiça de assistir futebol e quem tem preguiça de acompanhar a temporada vai ficar com uma impressão muito superficial de um Vinícius pouco decisivo, sendo que ele foi de maneira disparada o jogador do Real Madrid mais decisivo nessa estrada da Liga dos Campeões. Aliás, é uma estrada que pode desaguar num título invicto, né? Se o título vier para o Real Madrid, vai ser o primeiro dos 15
que vem de maneira invicta. Então, esse time é tão absurdo que ele está conseguindo trazer um ineditismo positivo para o Real Madrid na Liga dos Campeões. E eu já defendi a tese de que tem que ser a Liga do Campeão, porque é uma liga de um campeão só. E esse campeão solo, ele consegue, repito, vencer a antipatia do campeão frequente e trazer um carisma que é muito bonito. E vai ter o Endrick, não sei como é que vai ser o Mbappé, mas ele... Enfim, se ele trouxer uma versão um pouco mais humilde, ele pode também surfar um pouco nessa onda do carisma. Eu tenho muito menos poréns com o Mbappé do que acho que o brasileiro médio que acompanha o futebol europeu. Mas enfim, isso é papo para depois. Nem sei se aqui pro canal, porque eu não falo muito de Real Madrid, mas como os ingleses, né, me deixaram na mão, estou aqui por conta de Wembley e tô curioso para ver como que vai ser a preparação do estádio para essa final, tá? Lembremos que o Wembley foi palco de cenas absolutamente terríveis na final da Euro de 2021, né? Euro 2020, mas disputada apenas em 2021 por conta da pandemia, evidentemente. Tem inclusive um documentário recente na Netflix muito bom, para quem não está ciente dos pormenores daquele absurdo. O Wembley foi atacado, né, por torcedores, foi invadido por torcedores sem ingressos. Uma sorte muito grande que ninguém ficou ferido gravemente ou até de maneira fatal, porque foi uma loucura. Uma loucura a bomba que criaram de deixar muito torcedor sem ingresso perto de Wembley, bebidas, enfim, tem um esquema muito mais sério, dado esse exemplo mais recente de segurança. Aliás, a mídia local fala no maior esquema de segurança da história do estádio. E é um estádio que tem muita história. E é um estádio que tem história lidando com hooliganismo, lembremos. Então, é uma segurança... Enfim, os olhos do mundo vão estar virados para cá mais uma vez e o Wembley precisa se recuperar dessa imagem muito ruim que deixou na final da Eurocopa entre Inglaterra e Itália. Talvez ajude o esquema de segurança que não haja clube inglês ou clubes ingleses envolvidos, aí seria muito mais perigoso, como na final da Eurocopa teve a Inglaterra, né? Acho que se não tivesse a Inglaterra teria sido uma final muito mais tranquila em termos de comportamento de parte do público. Então, não consigo prever muitos problemas, tá? Tô muito animado para cobrir a torcida do Borussia Dortmund. A expectativa, eu tenho que ver, né? Mas estão dizendo que devem vir 100 mil torcedores do Borussia, ou cerca, né, ao redor desse número, sendo que apenas 25, 30 mil vão ter ingressos. Mas acho que a maioria que vem sem ingresso vem para curtir, não vem para tentar invadir o estádio. E se alguém tentar, vamos ver como é que a segurança do estádio vai conseguir lidar com essa forçação. Mas enfim, nada que a gente já não tenha visto em vários estádios brasileiros ao longo da vida, porém é muito bom a gente lembrar que não é apenas no Brasil. Esse vira-latismo, ele muitas vezes traz pra gente um estigma que não é apenas nosso. Não tentando defender de maneira romântica problemas que são de fato problemas também no Brasil. Mas enfim, tô muito empolgado para cobrir a torcida do Borussia Dortmund, a preparação da torcida do Borussia Dortmund e ver como que vai ser esse jogo, que para mim, já disse, né, como eu já chamei aqui o Borussia Dortmund de azarão, é porque eu surfo, não nado contra a corrente dessa vez e surfo a mesma onda de quem coloca um favoritismo muito grande para o Real Madrid. Não acho que vai ser um jogo fácil. Eu lembro muitas vezes, muita gente confundindo o que eu disse pré-City Real Madrid, quando eu coloquei o favoritismo para o Manchester City, achando que o City fosse passar, como se eu tivesse dizendo, por dizer isso, dizer também como se eu tivesse dito também que o Real Madrid fosse ser amassado pelo Manchester City, fosse ser um atropelo do Manchester City. Não achava isso e não acho que vai ser um atropelo do Real Madrid. Me surpreenderia muito se assim for. Mas acredito que o Real Madrid tenha muito mais ferramentas e muito mais adaptabilidade dentro da mesma partida, né? Esse Real Madrid camaleônico de um Ancelotti que possivelmente faz o melhor trabalho de uma carreira tão
bem-sucedida e tão encantadora como treinador. Aliás, é muito bonito ver que ele repete algo que ele já tinha dito. Ele voltou a falar sobre, acho que o episódio do Roberto Baggio. Acho que é isso, cara, minha memória tá muito ruim. Que na Lazio ele teve a possibilidade de contratar o Baggio. Por favor, alguém me corrija se eu estiver viajando aqui, mas é algo em relação à possibilidade de trazer o Baggio para o clube que ele treinava no fim dos anos 90 e ele não quis porque não encaixava no esquema dele, e que depois ele abriu os olhos quando acho que ele recebeu o Zidane, que na verdade os jogadores tinham que ser o centro do sistema e não o sistema ao redor dos jogadores, enfim, e que hoje em dia ele não recusaria o Baggio como ele recusou lá atrás. Eu acho que é por aí. Mas enfim, a ideia é de um cara que entendeu o quanto que dá para você, e isso não é uma coisa simples de ser reproduzida. Isso parece muito mais simples quando a gente está no bar e fala, pô, o craque se adapta a qualquer esquema e o treinador tem que se adaptar ao craque. Não é tão simples assim. Você precisa de muita habilidade tática e de gestão para você conseguir fazer com que a coesão tática da equipe conviva com mudanças para acomodar jogadores com perfis diferentes ao que você possivelmente tinha imaginado de maneira original para o seu time, né? Lembramos que o Ancelotti, depois do Benzema, agora, há pouco, queria um 9 e não recebeu esse 9, recebeu o Rossello, sim, que foi muito importante contra o Bayern de Munique, sim, e que fez muito gol na temporada mesmo saindo do banco de reservas, verdade, mas que não foi o cara que ele queria. Tanto é que o Rossello foi muito menos vezes titular do que reserva. Então, o Ancelotti não deve ter ficado feliz com essa não vinda de um camisa 9 e mesmo assim entregou ao Real Madrid uma temporada muito interessante do ponto de vista tático. Essa adaptabilidade foi muito bonita de ver ser desenvolvida e desenrolada e com traços poéticos e de um futebol muito bonito ao longo da temporada, que entrega a maior pontuação desde o Real Madrid de 100 pontos do José Mourinho em La Liga e uma final de Champions com potencial primeiro título invicto, repito, na Liga dos Campeões. Então, assim, é algo muito, muito, muito sério que o Ancelotti faz nessa temporada, independentemente dos brilhos individuais, que são muito fortes, né? O brilho do Vinícius é de cegar quem olha diretamente para ele, o do Bellingham na primeira metade da temporada também. E eu acho que é importante lembrar que o Bellingham, ele acaba sendo um pouco vítima do que ele fez, que não é o que ele normalmente faz. E aí a segunda parte da temporada parece pior do que é. Ele não é o cara de um gol por jogo. Pode ser que ele vire, mas ele não me parece ser esse jogador, não me parece ser o perfil do Bellingham. Por mais que ele tenha dado passos à frente no campo nos últimos anos, inclusive com o Terzic no Borussia Dortmund antes de sair para Madrid. Mas enfim, são brilhos individuais que são muito bonitos de você ver. Mas a grande estrela para mim da temporada está no banco de reservas e atende por Carlo Ancelotti. O Borussia Dortmund, cara, eu acho que é em busca da partida perfeita. E uma partida perfeita é capaz, sim, de conquistar a Liga dos Campeões, mesmo diante desse incrível Real Madrid, incrível até mesmo para os próprios incríveis padrões. Não descarto as chances do Borussia de maneira alguma. Eu não quero ficar aqui batendo naquela tecla, é futebol, é final, são 90 minutos. A gente sabe disso. Não preciso ficar repetindo. É porque eu realmente acho que o Borussia ele tem possibilidades e tem ferramentas para agredir o Real Madrid e qualquer time no mundo. Se você tem grandes atuações e tem um sábado de grandes inspirações, sabe? Se você tem um ADM inspirado, um Jadon Sancho inspirado, um Füllkrug que não vai desperdiçar muitas chances, uma linha defensiva que consiga ser tão eficiente quanto foi contra o PSG 2 vezes, um time que conseguiu parar 2 vezes o Kylian Mbappé, são credenciais muito, muito pesadas.
né? Lembremos, o Borussia Dortmund ele vem de ser um cadáver no grupo da morte para um, um time que conseguiu dar a volta por cima contra o Atlético de Madrid, confirmou um favoritismo, tudo bem que sofrendo um pouco contra o PSV antes, e contra o PSG fez algo absolutamente eficiente, né? Assim, poucos perigos, apesar das bolas na trave e tudo mais. Então, assim, há chances para o Borussia Dortmund, mas eu acho realmente pequenas. Acho realmente pequenas. Não acho que eu esteja sendo desrespeitoso por avaliar dessa maneira. Mas, evidentemente, que a graça de avaliações prévias é o risco de você estar completamente errado, né? É claro que estar certo é muito melhor para o próprio ego, mas estar errado faz parte da graça do futebol. E é por isso que o mundo desaba quando improbabilidades acontecem. E isso faz parte da popularidade, da natureza da popularidade desse esporte, né? A gama de resultados improváveis na história do futebol, ela traz para esse jogo uma tensão que gera muita atenção. Então, eu sei que eu estou chovendo no molhado e estou dizendo o óbvio que eu evitei agora há pouco, mas é mais ou menos por essa linha que eu acho que muita gente vai assistir a final amanhã. A gente tem um interesse nosso, né, do Vinícius, principalmente, né, não só ele brasileiro, mas enfim, ele é o principal brasileiro do futebol europeu nessa temporada com alguma distância. Mas aquela curiosidade, será que o Borussia vai aprontar? É aquela tensão que vai permear o jogo até onde o Borussia seguir vivo. Ou matando o Real Madrid, que pode acontecer. Mas enfim, repito, acho que o Real Madrid será campeão e espero que, se assim for, que seja com o Vinícius brilhando para não deixar nenhuma dúvida nas mentes mais desatentas e pouco investidas no futebol e ao longo da temporada, como é a minha mente, como é a mente de vocês e tudo mais. É isso, pessoal. Então espero que vocês nos acompanhem na TNT, na Max. Tem sessões de cinema em várias cidades do Brasil, que é maravilhoso. Eu lembro de ter visto a final da Copa do Rei, do Real do Mourinho contra o Barcelona do Guardiola, uma final espetacular, naquela sequência de, sei lá, acho que 4 ou 5 confrontos do Real Madrid contra o Barcelona em poucas semanas. Eu lembro de ter visto, já enquanto funcionário da empresa, numa sala de cinema, e foi maravilhoso. E recomendo. É um lugar legal de assistir uma partida de futebol. Ainda mais na final de Liga dos Campeões. Mas é isso. Espero que vocês estejam com a gente. E pós-jogo eu volto aqui com as minhas impressões. Vamos ver se as obviedades que eu teci aqui ao longo desse vídeo, elas serão confirmadas, ou se teremos a surpresa do título do Borussia. E aí talvez eu chegue um pouco tarde, porque a festa alemã seria algo de colorir Londres de amarelo. Vamos ver. Vamos esperar para ver. Um beijo e até o pós-jogo.